Beleza, estamos aqui começando, certo? Me deu a palavra aí a Carla. Então, como vocês já sabem, né? Já se inscreveram com o nome do minicurso, é o nome que está aí na frente. A gente vai ter um minicurso hoje de Python. Ele é dividido em 2 dias, né? Hoje e amanhã. Hoje a gente vai começar a ver umas partezinhas básicas e avançando devagarzinho. E amanhã a gente vai pegar um pouco mais pesado com algumas coisinhas aí, certo? Então, começando me apresentando, né? Tem que começar por isso. Sou o Cândido Brito, tenho 20 anos. Eu até quantos dias atrás? Alguns dias atrás, era do PET Produção aí, UFC. Infelizmente, não dá para ficar para sempre no PET. E hoje sou bolsista lá no OPL, né? Que é o Laboratório da Pesquisa Operacional lá da produção. E aí, antes disso, tem gringo aqui na chamada aí do CIMI, gringo de outras universidades, aí alguém não é da produção UFC Fortaleza, vão dando um oizinho aí, não sei se tem gente. Quem é da produção UFC Fortaleza também, seja bem-vindo. Talvez nos conheçamos. Ninguém quer falar comigo, né? Tudo bem, tranquilo. Fico, fico triste, mas tudo bem. Então é isso. Sou da produção. Já me apresentei, você já sabe quem eu sou. Olha aí, Marina da Geologia. Comecei a usar Python depois que eu entrei na UFC, né? Entrei em 2019.1. E aí, a primeira bolsa que eu peguei foi logo no APL, com o professor Anselmo, né? E aí, ele usava Python em algumas coisas, eu comecei a pesquisar e tal. A gente usou pouco, mas usou no primeiro projeto, usava mais simulação. E aí, achei legal, fui aprendendo um pouquinho. Hoje ainda estou muito para aprender, estou indo devagarzinho aqui. E vou trazer aqui o que eu sei já de até hoje para vocês, beleza? Queria, antes de tudo, né, mandar um beijo especial aí para a Gisele, que está me assistindo aqui. Ela que é da História UFC. Um abraço especial aí, a mais linda da chamada, né? Só para constar. Então vamos deixar de brincadeira aqui e vamos para o que interessa de fato, né? Eu vou compartilhar com vocês o notebook que eu fiz, mas antes eu preciso mostrar para vocês como é que entra no Colab, né? A gente vai usar, para a gente não ter que instalar nada antes, ou instalar um programa e tal, dá problema, a gente vai usar um negocinho online do Google aqui, tá? Esse aqui é o notebook que eu vou usar, mas eu vou abrir aqui do zero para a gente dar uma olhada. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, beleza? Seguinte, o que é esse Colab, né? É um jeito da gente escrever código sem precisar instalar coisas, como eu falei, né? Então, deixa eu abrir aqui. Ó, vocês vão no Googlezinho mesmo, e aí pesquisa, né? Google Colab. E aí vocês vão abrir esse primeiro sitezinho que aparecer, colabresearch.google, e aí vai aparecer essa tela aqui, ó, com alguns códigos já que já tenho aqui, salvos e tal. E aí aqui embaixo tem novo notebook. Aí vocês vão abrir o novo notebook. E aí ele vai abrir uma telinha assim, ó. Beleza? Sem nome ainda e com essa coisinha aqui. Vão falando aí no chat quando der certo. Ah, deu certo aqui, Cândido. Abri. Escrevam aí. Só para eu saber se vocês estão acompanhando aí, se está dando certo, se deu algum problema. Deu bom, Andresa? Deu certo? É... Mais alguém? Alguém está tendo problema? Beleza? Então, só explicando rápido. Calma, Deoclésio. Só até aqui, só para abrir mesmo. Ou tu fala na primeira parte, aqui, voltando, aqui, eu vou botar do começo que aí ele aparece. Leve. E aqui, ó.
vai abrir essa tela assim que tu abrir, e aqui embaixo tem novo notebook, ó. Aí tu vai clicar e vai abrir aquela tela lá. Show? Beleza? Se der certo, me confirma. Show. Beleza. Certo, abrindo isso aqui, só explicar rápido para vocês antes de passar para aquele lá que está com os tópicos. Não está com os códigos, não. Vou fazer junto com vocês. Está só com os tópicos para eu não perder o fio da meada, nem esquecer nada que me planejei para falar. Então, aqui é uma área que a gente pode escrever nossos códigos, eles rodam, né? Vão rodar no servidor da Google e tal. E que é fácil, que é online, dá para a gente salvar no Drive. Tudo de bom isso aqui, tá? Então, chama de notebook, que ele é meio que um caderninho aqui de código, né? Então, a gente pode escrever tanto código Python, especificamente Python, né? Aqui que o Colab usa. Então, a gente escreve algum código aqui, ou aí você, se você passar o mouse aqui, ó, tem a opção texto, né? Então, a gente pode escrever algo de texto, assim. Então, no código acima, eu fiz tal coisa. Tanto para rodar o código quanto para confirmar o texto, você pode apertar Shift Enter. E aí ele passa para o outro. Então, simplesmente passar aqui, clicar no outro e andando por essas células aqui. Cada bichinho desse se chama de célula. Todo mundo entendeu até agora como funciona o Colab? Só basiquinho, né? Sem muita pressão, beleza? Posso ir, de fato, para o nosso notebook do mini curso, de fato. Só vou passar quando duas pessoas falarem. Pode. Pode. Uma já foi. Show. Pode. Repete. A partir de que parte, Caio? A explicação de como usar? Então já abriu? Já. Beleza. Então basicamente, quando a gente tem essa bolinha aqui, ó, de play, né? É uma célula que a gente escreve código. Ou seja, se eu escrever um texto aqui, meu nome é João. Ele não vai rodar, vai dar um erro. Ele está conectando aqui, o Colab. Ele vai já dar um erro. Ó, dá um erro. Porque isso aqui não é linguagem Python, é linguagem portuguesa, né? Então ele não aceita. Então essa célula é só para escrever código. Se eu quiser uma célula de texto, eu passo o mouse aqui, ó. Ele vai na bordinha, ele vai me dar a opção, tu coloca texto e deixa algum comentário que tu quiser, algum detalhe. Ah, eu aprendi isso fazendo tal coisa. E aí, ou tu pode só passar para a próxima, que ele já deixa como se fosse salvo, ou tu clica Shift Enter. Aqui no código, a gente vai clicar na bolinha aqui para rodar o código, ou então a gente vai clicar o Shift Enter. Show? Entendeu? Beleza, então vamos lá. Vou compartilhar outra guia aqui. Antes de começar, talvez vocês se inscreveram no mini curso de Python porque vocês já tenham ouvido falar como é que usa Python, que ele vem crescendo, é uma linguagem que vem crescendo, é uma linguagem acessível, é uma linguagem de fácil aprendizado, que tem frentes variadas de uso, né? A gente pode usar para desenvolvimento web, que é desenvolvimento de site, né? Usando uma bibliotecazinha chamada Django. Ele é muito usado para ciência de dados, né? A famosa ciência de dados. Usando várias bibliotecas, né? Pandas, TensorFlow, Matplotlib, Scikit-learn. Então, muito usado na ciência de dados o Python, entre muitas outras coisas, né? Então, o Python é uma linguagem de programação bem famosinha já. Normalmente a gente escuta falar alguma coisa no Instagram, na internet. Então, não vou ficar repetindo coisas que talvez vocês já ouviram, mas a verdade é que o Python está em ascensão e é uma boa ferramenta para se saber usar e, quem sabe, atuar profissionalmente usando ela. Beleza? Então, 6h15, todo mundo introduzido, todo mundo sabe o que é Python, todo mundo sabe usar o Colab.
E vamos para as primeiras lições aqui do mini curso, tá? Estão comigo aí, né? Vou ficar perturbando vocês para fazerem companhia minha, que eu tô aqui. Show. Show, Deoclésio. Valeu, Deoclésio. Então, vamos lá. Primeira coisa. É uma regra aí que se adotou de que para começar a aprender a linguagem a gente começa pelo Olá Mundo, né, o Hello World, que é printar, que é apresentar essa frase na tela usando a linguagem. Então, como é que a gente vai apresentar, printar uma coisa na tela usando o Python? Isso aqui não é o começo do começo, mas a gente precisa começar por ele. Então é o seguinte, vou abrir uma célula de código. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é mostrar na tela a frase Hello World usando Python. Então, qual que é a função, lembrem dessa palavra, a função que a gente usa para fazer isso? A função de apresentar uma coisa na tela é print no Python. E aí, como é que a gente escreve uma função desse tipo? A gente escreve print, abre parênteses, e escreve a frase que eu quero colocar entre aspas. Beleza? É como se fosse a função f de x aí. É parecido, né? F entre parênteses x. É mais ou menos isso. Mas print, parênteses, e dentro a frase que eu quero mostrar. Então, qual é a frase que eu quero mostrar? Hello world. Tá? E aí eu ou aperto aqui na bolinha, ou aperto Shift Enter. E aí, simplesmente, o Python printou o Hello World. Beleza? Vejam que a célula ela já aceitou o comando, né? A gente passou um comando na linguagem de Python e a célula aceitou e imprimiu. Todo mundo conseguiu imprimir, todo mundo começou de fato a aprender Python e pelo Hello World, deu bom, show, beleza? Facinho, né? Tá, então vamos começar de fato do 000 dentro do Python aqui. Então, a gente vai começar pelos operadores aritméticos, né? O que são os operadores aritméticos? São as coisinhas lá da matemática, né? O soma, subtração, que são muito usadas dentro dos programas, né? Soma, subtração, multiplicação, potenciação, divisão inteira, resto da divisão. A gente vai muitas vezes usa isso. Então, vamos lá. Quais são os operadores aritméticos que o Python usa? O de soma, subtração, é o mesmo que a gente usa na escrita. Então, se eu quero 1 mais 1 no Python, ele vai ser desse jeito, 1 mais 1. Se eu rodar, vai me dar o resultado. Aí, ó, criei outra célula. Código. Então, subtração, mesmo jeito. 1 menos 1. Rodei. Ok. Operadores aritméticos mais e menos. Beleza. Operador de multiplicação. Qual que é? É o X. Não, não é o X. É o asterisco. Então, 2 asterisco 3 vai dar 6. Então, o operador de multiplicação é o asterisco, de soma é o mais, de subtração é o menos normal. O que mais que a gente tem? Divisão. Divisão não é aquele símbolo lá, bolinha, tracinho, bolinha, né? Não sei nem como é que bota isso no teclado, acho que nem existe. Né? É a barra, né? Então, 2 dividido para 3. 0,666. Beleza? O que mais? Agora a gente vai passar por uns mais esquisitos, né? Aqui. Não, tem a potência. A potência, ela é 2 asteriscos. Asterisco, asterisco. 2 elevado a 3. 8. Beleza? E aí, alguns operadores mais estranhos. O primeiro é a divisão inteira, que só pega a parte inteira da divisão, né? Então, se a gente fizer o 2, a divisão inteira é 2 barras dividido por 3, ele vai devolver só o 0. Se a gente fizer 3 dividido por 2, ó, porque ele pegou o último aqui. Mas ele fica essa parte inteira, né? Esse aqui é 1,5, 1,5, e aí ficou só 1. Se a gente fizer só com uma barra, 1,5.
Beleza? Até aqui tudo bem. E acho que o último que importa, talvez tenha mais, mas o último que importa é o resto da divisão, né? Que é que ele faz a divisão e devolve o resto. Então, que é o parênteses, né? Parênteses não, porcentagem. Então, se eu divido 3 por 2, o resto da divisão é 1. 3 dividido por 2 faz a divisão inteira, né? Que é 1, e aí sobra 1. É o resto, beleza? Todo mundo entendeu até aqui os operadores? Facinho, né? Moleza? Eu digo moleza, mas não é para ficar com vergonha não, se não tiver entendido, viu? Show? Operadores aritméticos, todo mundo entendeu, né? Então, mais... Desculpa Oi, Isa, atrapalhar. É que eu pode entrei falar. um pouco atrasada. Eu não recebi e-mail de orientação, então não sei nem onde é que você está fazendo isso. Você sabe informar Certo. se mandaram e-mail para baixar essas coisas? Eu Porque vou te aí eu explicar, acompanho. eu vou te explicar de novo, é bem facinho, tá? Ó, tu vai abrir aqui no Google mesmo, tá? google.com. E aí serve para, talvez tenha mais pessoas que tenham entrado no meio aí e não estejam perdidas. Valeu, Isis. E aí tu vai escrever Google Colab, certo? E aí vai no primeiro aqui, ó, colab.resist.google.com, e ele vai abrir para ti essa tela. E aí tu vai aqui, ó, novo notebook. Novo notebook. E aí ele vai abrir um negocinho desse para ti, ó. Igual que a gente está editando lá. Então, ele deixa tanto a gente escrever código, que é o que eu estava escrevendo nessas células aqui, ó, que tem a bolinha do play, tanto escrever texto. Ó, se tu arrastar aqui na borda, ele vai dar a opção mais uma célula de código, ou adicionar uma célula de texto. Aí posso adicionar mais uma de código, posso adicionar uma de texto, escrever aqui. E aí, para rodar, eu dou. Na de texto, basta eu clicar fora, ou então eu posso escrever Posso digitar Shift Enter, aí ele vai selecionar. Na de código também. Eu estou rodando aqui, ó, quando eu escrevo, dá um Shift Enter, ele espera um pouquinho e roda. Ou então tu pode só clicar aqui, ó, que faz a mesma coisa. Deu para entender? Fui um pouquinho rápido. Consegui, obrigada, tá? Muito obrigada. Desculpa aos demais. Nada. Beleza? Todo mundo conseguiu pegar a parte dos operadores, né? Posso passar para o próximo tópico, né? Deoclésio. Deoclésio é o meu único amigo aqui nesse chat. Só tenho eu e o Deoclésio, é? Aí, boa, Jara. Show. Beleza. Então, vamos lá. O que a gente já sabe aqui? Pintar o Hello World e quais são os operadores aritméticos principais, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão, potência, divisão inteira e resto da divisão. Então, vamos lá para começar a ficar... Tchan. Que são as variáveis, né? O que são variáveis? E aqui peço que vocês tenham muita atenção. Que é um dos recursos principais da linguagem de programação, acho que é o componente básico aí que precisa ser entendido. Porque dentro das linguagens a gente manipula muito variável. O que é uma variável, né? Ele é um nome que representa um valor. Então, eu tenho um nome X e esse nome X representa um valor Y. Calma, a gente vai escrever aí para ficar mais claro. Então, esse valor que essa variável vai pegar, ela pega, é como se fosse uma caixinha e eu coloco um negócio lá dentro. Tem uma caixinha com um nome tal e essa caixinha recebe um valor tal. Então, esse valor pode ser um nome, ou um conjunto de letras, ou conjunto de caracteres, sendo mais estrito aí. Pode ser um número inteiro, ou decimal, ou flutuante, ou complexo. Pode ser expressões de verdadeiro ou falso, pode ser lista. A gente vai ver mais para frente quais são os tipos de variáveis. Mas eu quero que vocês entendam isso. A variável é um nome, uma caixinha que eu coloco um valor dentro dele. E como é que é isso? Está estranho, não é isso? Caixinha, eu coloco um nome que recebe outra coisa. Estranho, estranho. Como é que a gente faz isso? Normalmente a gente cria variáveis e atribui o valor a elas, né? Então, como é que eu dou um valor para essa minha variável? É assim.
a gente vai... Então, eu vou criar aqui uma variável chamada número qualquer. E aí, como é que eu atribuo um valor para esse número qualquer? Coloco igual, e aí eu coloco o valor que eu quero atribuir, 120. Então, a partir de hoje, ó, a célula rodou aqui, não apresentou nada, mas uma coisa aconteceu aí sem a gente ter visto. Uma coisa aconteceu aí. Porque a partir de agora, a partir desse momento, o número qualquer, ele é no âmago do seu ser ali, dentro do seu coração, 120. Não importa o que façam com ele, assim, algumas coisas, se eu mudar, ele vai mudar. Mas se eu não mexer nele, não importa o que faça com ele, ele vai ser 120. Então, se eu, por exemplo, printo o número qualquer, ele não vai ser um número qualquer, ele vai ser 120, tá? Então, é a caixinha que eu coloquei um valor dentro. Essa variável pode ser só número? Não, se eu criar a variável frase, ela pode ser também. E aí, aqui, as palavras, né, os nomes, os caracteres, eles sempre dentro do Python ficam entre aspas, tá? O número, vocês viram que eu coloquei ali, eles têm aspas, mas quando a gente for colocar alguma frase, alguma coisa assim, a gente usa as aspas, que é outro tipo de variável. Mas as variáveis em si são nomes, mas que não precisam ser colocadas aspas, né? As variáveis, elas não precisam ter isso. Então, vou colocar aqui Ceará Sporting Clube. E aí, alguém no chat sabe me dizer o que é a frase a partir de hoje, a partir desse momento? Frase é o quê? O que é a frase? Ceará Sporting Clube. Exato. Exato. Então, vocês entenderam o conceito de variável? O que é uma variável? Como eu uso a variável? Deu para entender como atribuo um valor à variável? É só usando igual. E aí eu posso fazer o diabo a 4 aqui. Número quebrado. Número quebrado vai ser igual a 1.55555. O que mais? A gente tem também o verdadeiro ou falso, né? Então, Free Fire ser igual a false. Sempre o verdadeiro falso começa com a letra maiúscula e é escrito em inglês. Então, Free Fire agora é true. Sempre que a gente usar Free Fire, eu printar Free Fire, true. Tem uma coisa que eu aprendi no livrozinho que eu estudava Python, né? Que é interessante a gente errar de propósito para ver o as coisas que acontece. Então, por exemplo, se eu tentar uma variável com os nomes separados aqui, número qualquer, separado, e tentar salvar, ó, vai dar um erro de syntax aqui, ó. A gente não pode, a variável não pode ser dois nomes separados assim, né? Ou então, o que mais? Deixa eu ver. Uma coisa errada aqui. Normalmente, o Python ele não deixa salvar uma variável com o nome que eu uso normalmente. Então, por exemplo, eu não posso usar true como um nome de variável, porque ele é uma expressão meio que salva, né? Como eu uso para outras coisas, a variável não pode ter esse nome, true. Peraí, Nana, a gata tá miando para vocês aí. Então, número. Então deu para entender, né? Até aqui, palavra reservada. Isso, né, Eri? Então, até aqui estamos entendidos com os nomes das variáveis, o que é variável, aqui. Então, já vamos aqui para o nosso primeiro exercício. Ó. Vocês façam aí, vou dar um tempinho para fazer. Criar 3 variáveis, uma chamada nome, que terá como valor o seu nome, uma chamada idade, que terá como valor a sua idade. Coincidência, né? Grande coincidência. A variável nome tem o valor o seu nome, uma chamada idade, que terá como valor a sua idade, e uma chamada altura com valor a sua altura. E print as 3, uma abaixo da outra. Vocês podem fazer como eu fiz aqui, ó.
numa célula só, tá? Não precisa criar uma célula para cada. Isso aqui tudo tá na mesma. Dá só o Enter que ele pula a linha. Então, eu vou dar... Vocês precisam de quantos minutos para fazer esse exercício aí? 3, 4. Façam aí, ver se dá algo errado, se pegaram mesmo a ideia que eu falei aqui. Se eu ficar fazendo só aqui, aí vocês não vão pegar a ideia. Igual eu fiz na cadeira de gestão de cursos. O professor fazia a planilha, era top, era fácil a cadeira. Aí quando eu ia fazer, não dava certo. Mas tudo bem. Completando, a partir de já. Alô, alô? Acho que o pessoal tá tentando aí, Caninho. Show. Também não dá pra galera fazer e escrever no chat, né? Também tô pedindo demais. Pra fazer, viu, Gisele? Se alguém quiser aproveitar o silêncio aí da galera que tá fazendo para perguntar alguma coisa, que não ficou muito clara, pode falar também, tá? Isso, pode falar no chat. Quem quiser também abrir o microfone, tirar alguma dúvida. Sintam-se à vontade. Quem fizer aí der certo, diz aí no chat, deu certo. Uhul! Todo mundo tá fazendo, né? Quem não tiver, eu não vou soltar uma praga, não. Eu ia dizer que ia reprovar 2 cadeiras, mas não desejo isso a ninguém, pô. Deu certo, show, Olha cara. aí, o cara já deu certo. Mais uma dúvida, manda. Pode falar no chat ou então, se quiser abrir o microfone, Caio. Bota ponto ou vírgula na altura? Boa pergunta. Bota ponto, tá? O Python usa o ponto como o 1.555 ali. Bota. É melhor botar ponto. Na verdade, eu nem sei se dá certo. O que que disse aí quando tu botou a vírgula? Não deu certo, né? Vamos ver aqui se printar o 20 número. Ah, ele printou. Na verdade, tu acaba criando um negócio sem querer ir mais lá da frente, que é uma dupla. Isso aí não é o número, tá? Tanto é que se a gente tentar somar, eu acho que não vai dar certo. Ó. Vamos tentar fazer aqui. Ó, 1 mais 1,5. Tá vendo? É, parece que deu certo, né? 2,5, mas é tipo 2 é um conjunto de números, 2 e 5. Entendeu? Não é o. Então, resumo da ópera, usa o ponto. Beleza? Deu certo, deu bom. Deu Class deu certo, Jara deu certo, Ellison deu certo, Andresa deu certo. Acho que já passou o tempo aqui para a gente fazer. Então, fazendo rapidinho aqui, então a gente está resolvendo aqui. A gente tem. Opa, a gente tem 3 variáveis, né? Nome. Aí que se atentar às aspas, Cândido, idade 20, altura
que é 172. Se eu não me engano, é por aí. Muito grande, não. E aí, printar tudo, um abaixo do outro, por enquanto, print nome. Aí, ó. Lembram que lá naquela frase, no Hello World, a gente colocou entre aspas, né? Se eu colocar o nome entre aspas aqui, ele vai printar a palavra nome, tá? Ele não vai printar a variável. Então, quando eu quero usar a variável, sem aspas. Só a variável aqui, porque, na verdade, nome é Cândido, no seu âmago do seu ser. Então, ele vai printar Cândido. E aí, mesma coisa para as outras. Print idade, print altura. Show? Beleza? Alguém teve algum problema? Ficou com alguma dúvida na hora de fazer? Dole 1, Dole 2. O meu tinha dado esse problema de printar o nome não, mas depois tirei. Show. Então, quando a gente trata de variável em si, a gente não usa as aspas. Mas quando quiser printar a palavra em si, aí a gente usa as aspas, tá? Beleza? Vou passar, tá? Quem tiver dúvida, qualquer coisa, só avisa aí, cara. Beleza? Passando aqui. E aí, eu marquei esse tópico aqui para a gente ver alguns pontos de atenção. Eu não posso misturar as coisas aqui dentro do Python de uma certa maneira, assim, misturar palavra com número quebrado. Por exemplo, se eu tentar pegar a minha altura, né, que está só 1,72, mas é 1,72 o quê? Toneladas, quilos, metros, quilômetros. Se eu tentar fazer o seguinte, altura mais a palavra metros. Então, vou juntar as duas, né? Vou ficar 1,72 metros. E rodar isso aqui, ele vai dar um erro. E aí, qual é o tipo de erro? Eu não sou bom de inglês, mas por cima aqui, ele diz que não suporta, né? Somar, fazer essa operação aqui, ó, de soma, com float and str. Que diabo é isso, meu Deus? Float and str. Resumo da ópera, não pode. Não posso fazer isso. O que mais? Se eu tentar fazer, outra coisa louca aqui. Mas que nesse caso o Python roda, mas às vezes não é o que a gente quer. Se eu quiser somar, eu vou pegar o nome e multiplicar por 2. Nome é uma palavra, multiplicar por 2. Meu Deus, o que vai sair disso aqui? Ó, ele repete 2 vezes, né? Se eu multiplicar por 3, ele repete 3 vezes. Então, existem coisas que dá para fazer com as variáveis e existem coisas que o Python proíbe, ou seja, ele proíbe eu misturar uma variável do tipo texto, que é o nome Cândido, com uma variável idade, aí do jeito que eu fiz, né? Esse tipo de operação. Algumas coisas ele deixa fazer, mais para frente vocês vão entender. Mas algumas coisas ele não deixa misturar. Não, ele tipo, que quero somar um texto com um número? Ele fica sem saber o que fazer, né? Então, por quê? Por que isso? Porque essas variáveis, elas são de tipos diferentes. E aí a gente entra num ponto que as variáveis têm tipos. Existem tipos de variáveis, elas são divididas em tipos. Nem toda variável é igual a outra, depende do valor que você atribuiu a ela, depende do valor que ela tem. E aí agora a gente vai ver quais são os tipos de variáveis que existem e o que é isso, né? Por que eu coloquei esse ponto de atenção? Para a gente observar que é importante saber os tipos das variáveis para a gente fazer algumas coisas, algumas manipulações, algumas operações que a gente talvez queira fazer. Então, se eu quiser juntar o altura com a palavra metros, tem uma coisinha que dá para fazer, tem um truquezinho para juntar isso, mas depende do tipo da variável. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Que existem tipos diferentes de variáveis. Não quero ninguém com dúvida até agora, tá? Ninguém, se tiver, pergunte. Se tiver, pergunte. Pelo amor de Deus, não fique com dúvida, não fique com dúvida. Eu saí do PET, mas eu ainda recebo dinheiro para, como é? Potencializar a graduação. Como é a missão do PET? Acho que é isso. Alguma coisa assim. Mudou um dia desse, né? Beleza. Cândido, já sei.
algumas coisas, eu não posso misturar banana com cheiro verde e fazer um suco aqui trazendo para os tipos de variáveis. Mas quais são os tipos de variáveis que existem? Pelo amor de Deus, me tira essa dúvida que veio na minha cabeça agora. Então, a gente tem alguns tipos principais de variáveis, que são int, float, string, bool, que é de boolean, que é verdadeiro e falso, e essas outras três aí que são mais avançadas um pouquinho, que são as listas, as tuplas e os dicionários. Tá? Então, primeiro a gente pode ver qual é o tipo de variável int. A variável int, ela representa as variáveis inteiras, né? Que representam números inteiros. Então, se eu criar uma variável aqui, número inteiro, igual a 4, essa é uma variável, a número inteiro, é uma variável int, porque o valor dela é um número inteiro, tá? Então, int, variável, um número inteiro. Por isso que apareceu lá, né? Não, apareceu float, né? Então, lá naquele errinho lá, esse aqui, cadê? Era aqui, né? Deixa eu criar um outro aqui. Esse erro aqui, ó, é a altura... Mas se eu colocar cidade, mais a palavra anos, ele ia aparecer aqui, ó. Não suporta operação do tipo soma com int, ó, int. Nossa idade lá tá int, né? 20. In str, né? Que daqui a pouco vocês vão saber o que é str, mas vocês já desconfiam, né? Que vocês são espertinhos, já estão desconfiando do que é str. E tá escrito aqui também, né? Então, número inteiro aqui é int. Quando a gente quebra esse número em decimal, um número fracionado, ele é do tipo float, que é ponto flutuante, né? Então, a número... Vou parar de botar número, vou botar quebrado. É 1.5678. Então, essa variável aqui, quebrado, ela não é int, não é um número inteiro, ela é float, certo? Variável str, que é string, ela é conjunto de caracteres, é aquele famoso que fica entre aspas. Então, Hugo. Isso aqui é a variável texto, é uma variável string, do tipo string, str, enfim. A variável teste, ela é false. Ela é uma variável do tipo bool, que é boolean, booleano, verdadeiro, falso. Beleza? Todo mundo entendendo até aqui? Quais são? O que significa cada um? It, número inteiro, float, quebrado, string, texto, bool, verdadeiro e falso. E aí a gente tem a lista, que é um conjunto de valores aqui, dentro desse negocinho que eu acho que é colchete do nome, então pode ser um número, pode ser João, pode ser 3, pode ser 56. Então, uma lista, uma variável do tipo list, ela é uma lista de valores aqui, uma lista de coisas. Essa lista aqui ela é mutável. Não se preocupem ainda no significado de lista, tupla e dicionário, que é coisa de amanhã. A gente vai ver algumas coisas disso. Mas só para entender que a lista é uma variável do tipo list. A tupla é uma variável que o Caio Joab fez lá sem querer. Ela é o conjunto de valores também, que nem uma lista, e é quase atribuído do mesmo jeito de uma lista, mas ela é imutável. A gente não pode mais mexer nisso aqui. Criou, a gente não consegue tirar valores de dentro, a gente não consegue mudar valores. A tupla, ela é desse jeito. Essa é a diferença da lista, tirando os parênteses, né? E aqui na lista é colchetes. E o dicionário, ele associa um valor ao outro, ele cria uma chave para um valor. Então, ele é entre chaves, e aí a gente pode... João, acho que tem que colocar o string aqui, não tenho certeza. Idade. 12. Acho que é assim que cria o dicionário. Se der erro, a gente tenta consertar. Então, esses são os tipos mais famosos de variáveis que existem. Tudo ok até agora?
um pouco diferente do Java, melhor que o C. Sim, sim, sim. O básico essas coisas aqui em Java e em C são bem estranhas, né? Quem passou pelas mãos do senhor José Belo Torres sabe do que estamos falando. Ou do seu próprio José Belo Torres aí, da cidade onde você mora. Beleza até aqui? Todo mundo entendeu o significado de cada coisa, quais são essas variáveis? Beleza? Ok. Alguma dúvida? Pode ser que agora tenha começado a surgir dúvidas, né? Ficou um negocinho mais... Sem nenhuma dúvida aqui no chat, Cândido. Até Show. agora tá tranquilo aqui. Beleza. Nenhuma por minha parte, nenhuma. Tudo certo. Show. E aí, uma pergunta interessante de se fazer. Existe um jeito de eu saber... Eu tenho uma variável qualquer aqui. Existe um jeito de eu saber qual é o tipo dela? Existe um jeito de saber. E é a função type, que é tipo, né? Então, a gente usa ela igualzinho a gente usa o print. As funções no Python, a maioria são desse jeito. É a função, o nome da função, parênteses e o parâmetro dela ali, o argumento, né? Então, por exemplo, eu vou pegar lá a variável que vocês criaram lá, chamada nome, né? Vocês criaram a variável nome com o nome de vocês. E aí, pô, não sei se esse nome, ele é... Assim, vamos fingir que eu não sei que esse nome, se ele é conjunto de palavras, se ele é um número inteiro, se ele é um número flutuante. Então, eu vou escrever type, abro parênteses e coloco dentro dele nome, a variável. Bom, dá até, o Colab aqui, às vezes dá o que a função faz. Ó. Se deixar o mouse aqui em cima, ele diz, ó. Não, aqui ele não falou, mas depois vocês vão ver que ele dá tipo, uma breve explicação assim do que a função faz. Então, se eu der o Shift Enter, ele vai me devolver ó, str. Então, o tipo da função nome ele é string. O que mais? Vou tentar aqui o type 12. Testem uma coisa aí no Colab de vocês. Coloquem type e entre os parênteses coloquem o número 12 entre aspas. E me digam aí o que apareceu. Rapidez. str. Alguém sabe por que dá isso? O 12 é um número, né? Mas por que ficou string? Porque tudo que a gente coloca entre aspas... Ó, a Andrés e o Odailson disseram que deu int. Mas o teste aqui, ó, era fazer... O 12 aqui deu int, mas se eu colocar entre aspas, ó, o tipo dele vai ser string. Porque tudo que eu coloco entre parênteses aqui são usados para caracteres, né? Caracterizam uma variável string. Beleza? Só para exemplificar, porque às vezes acontece de ter um número como string. E a gente vai usar esse artifício algumas vezes, que é o que eu falei. Eu não fiz aquele teste lá do altura mais metros. Se fossem duas strings ali, tinha dado certo. Então, a ferramenta, o truque que a gente usa é transformar o número inteiro em uma string para conseguir juntar os dois. Beleza? Mas isso aqui foi só para ilustrar que tem diferença do 12 ou de um número qualquer entre aspas dele sem estar entre aspas. Quando ele não está entre aspas, ele representa de fato um número. Quando ele não está, ele representa uma string. Ou caracteres, um texto, como preferirem falar. Certo? Entenderam aqui como é que usa a função type? Se a gente usar com tudinho aqui, ó. Então, vamos lá. Type lista. Qual é que vai dizer? Nome lista não está definido. Ó, já vão aprendendo a lidar com os erros aqui, ó. Qual é o nome do erro? Name lista is not defined. Não está definido. Não está...
Mas a gente rodou aqui, né? Porque, ó, eu esqueci de rodar esse bicho aqui. Ele retornou um erro. O que que ele falou? Nome não está definido. Tem um errozinho no dicionário aqui. Deixa eu ver se com letra minúscula dá certo. Agora ele vai rodar lá o lista. Entenderam que erro foi esse? Teve um erro aqui no dicionário e aí ele acabou não salvando nada aqui. Não deu certo isso aqui. Quando eu fui tentar o tipo da lista, é como se não existisse. Eu não rodei a célula que tinha lá definindo a variável. Então ele procurou a palavra lista, a variável lista, e não achou em lugar nenhum, porque eu não tinha colocado ela para a vida ainda, né? Então, agora quando eu rodar, ele vai aparecer o tipo da lista. Entenderam? Beleza? Tudo certo até aqui? Alguém ficou confuso? O calor tá batendo. Me deem um retorno aí. Pra eu saber se eu continuo ou paro. Tranquilo. No chat, tudo tranquilo. Ok. Cadê o pessoal, meus conhecidos aí? Melissa, ainda tá aí, Melissa? Já saiu? Tá fazendo não, Melissa. Já passou em programação. Andresa ficou na dúvida de lista e tupla. A gente vai ver isso bem direitinho amanhã, Andresa. Mas, a priori, a lista é um conjunto de valores que eu consigo mexer depois. Depois eu posso trocar aqui o João por Arnaldo ou por Guto Ferreira. E a tupla não, a tupla é imutável. Não posso trocar depois esses nomes aqui de dentro. Basicamente é assim. Mas amanhã a gente vai ver bem direitinho essas variáveis, ok? Certo, vou passar aqui. E aí, outro ponto importante aqui, que eu falei, é que a gente pode converter uma variável, por isso que eu dei aquele exemplo lá do 12 entre aspas. Existe uma função que a gente pode converter uma variável em string, ou uma variável em inteiro. Então, basicamente, eu pego, é uma função que eu coloco o nome str e coloco o número aqui inteiro, 12. Então, número, essa variável aqui, eu atribuo esse str12. Esse aqui era um número inteiro, e a partir de agora eu vou converter para um... Não, eu vou fazer melhor, para vocês pegarem o conceito da variável. Eu vou pegar o número texto e atribuir o 12 a ele, tá? Então, a partir de agora, o número texto é igual a 12. Depois, eu quero que esse número texto vire uma string. Então, eu vou passar a função str, um número texto. E vou rodar. E aí, agora, ó, converti o número texto em string. Vamos só testar aqui, que eu não sei se de fato ele modifica a variável. Deixa eu testar aqui, ó, usar o type. Vamos ver se o número texto virou string de fato, ou ele só apresentou o 12 como string. Ó, o número texto ainda está inteiro. Só para vocês entenderem aqui. Eu tenho um número texto, a variável que é inteira, vale 12. E eu meio que converti ela aqui para o texto, né? Então ele apresentou o 12 como um texto. Mas lá no seu ser, de fato, o número texto, ele não mudou o tipo. Então, se eu colocar número texto, o tipo dele não mudou. Ainda está int. Então, Cândido, eu quero trabalhar com o número texto como uma string. O que eu faço? Eu posso ou usar a própria variável. Não, acho que eu não posso usar a variável dentro dela. Eu posso criar outra variável aqui, número 2. E aí, que ela vai ser o número texto convertido como uma string. Então, confirmo. E aí, qual vai ser o tipo do número 2? String. Beleza? Então, naquele exemplo lá, eu posso fazer o seguinte. Posso printar. Posso
Não, vou usar o print não. Vamos concatenar, ó. str, altura, é a variável que a gente criou lá da nossa altura, mais a palavra metros. Concatenar, eu falei essa palavra e não expliquei o que é, né? Concatenar é quando eu junto dois textos, assim, colo um no outro. E aí a gente pode usar o sinalzinho de mais, ele serve para isso também. Quando é com número, ele soma, quando é com palavras, strings, ele junta as duas. Então, naquela hora deu erro, né? Porque a altura era um inteiro, era um float e metros era string, mas agora que eu converti, ó, ele se transformou num texto. Então, eu posso denominar uma variável aqui, minha altura, igual a um texto. Então, minha altura, e depois eu vou printar. Print minha altura. Viu? Entenderam até aqui essa parte de converter numa string e concatenar agora que ela virou uma string? Ó. Alguma dúvida? Foi rápido? Entenderam bem? Ok. Sem dúvidas. Então façam aí essa... Na verdade, foi o que eu meio que acabei de fazer, mas façam aí esse exercício 2, ó. Printem o tipo das variáveis, nome, idade e altura. Ó, vocês já salvaram elas lá em cima, vocês já rodaram a célula lá em cima. Então, já passou muito tempo desde que a gente criou aquelas variáveis, mas até hoje elas ainda preservam os valores delas, né? O valor do seu nome que você colocou, o valor da sua idade, da sua altura. Então, o que é que eu peço para vocês? Que printem o tipo de variável, nome, idade e altura, uma abaixo da outra. Depois criem uma variável chamada altura metros e atribua a ela o valor da sua altura junto com a palavra metros, usando a concatenação, que foi o exemplo que eu mostrei agora. E aí, no final, você exibe a variável altura metros e qual é o tipo da variável altura metros. Deu para entender? Deu para entender como é que funciona o exercício? 5 minutinhos aí. Se alguém não tiver entendido, repito, estou aqui para tirar as dúvidas ou dos conceitos ou do que o exercício está pedindo. Mas acho que vocês entenderam, não tem nenhuma dúvida. E aí, mesmo esquema. Acabou, manda no chat um ok, Cândido, entendi, deu certo, ou deu errado. Meu Deus, deu errado. Aí só uma dica logo aqui de cara que é para vocês se atentarem, na hora de, se vocês tentarem, eu acho que colocar tipo, nome, e embaixo tipo, idade, ele só vai apresentar um. Então vocês colocam para printar, tá? Print, tipo, nome. Pode colocar uma função dentro da outra, tá? Aqui é liberado. Print, idade. E aí ele consegue exibir um abaixo do outro. String inteiro, beleza? Enquanto vocês vão fazendo, eu vou pegar uma aguinha aqui e aí vou botar o cronômetro aqui dos 5 minutos. Se vocês tiverem vergonha de mandar a dúvida aí no chat quando eu estiver olhando, quando eu for beber água, tu manda, aí quando eu olhar eu já... Eu nem vi tu escrevendo, tá? Contando o tempo aqui. Eu vacilei, pô, na hora que eu ia me apresentar, eu ia dizer que eu era jiu-jiteiro nas horas vagas, esqueci de falar. E Jiu-jiteiro. ciclista também. Ciclista, tem que respeitar, né? Jiu-jiteiro é modo de dizer apanha todos os dias, pagando 60 por mês. É o famoso paga para apanhar, hein?
Não apanhou em casa, vai apanhar na rua. Dois minutos já foi, viu? Dando certo? Deu certo. Show, Andresa. Tudo certinho, né? Printou os tipos. Depois criou a variávelzinha, altura metros. Galera, se der errado, falei também, viu? É bom que a gente vê aí, talvez seja um erro que a outra pessoa teve. Programação, a gente aprende mais errando aí quando dá errado. Quando dá certo, a gente deixa de ver alguns pontos específicos. O número ficou junto do texto. Tu pode, por enquanto, fazer o que eu fiz aqui, ó. Se tu colocar um espacinho no... Aqui, ó. Entre as aspas e os metros, aí ele vai contar esse espacinho aqui. Beleza? Tu escreve a string e dá um espaço aqui. Entendeu? Alguém ainda tá fazendo? Tem 40 segundinhos aí. Quer perguntar alguma coisa? Uma coisa lá de trás que você ficou, não, vou perguntar não, senão vão frescar comigo. Eu fazia muito isso na aula de cálculo. Aí quando eu tirei 4,75, aí eu, não, agora eu vou perguntar. E foi assim que eu aprendi, simplesmente. Quem viveu sabe, viu? Que tinha, quem viveu 2019.1 conhece. Tinha uma pessoa que perguntava tudo, pô, simplesmente tudo. Mano. Não era eu, mas era a alegria da sala de aula. Quem viveu sabe. Melissa se abre logo. Professor! Vamos lá. Acho que deu certo, né? Mais alguém que fez e funcionou? Esse silêncio que mata, pô. Pra mim deu certo. Show, Ícaros. Show. Então vamos passar. Exercício 2 morreu. Beleza. Variáveis dentro da função print, né? Vocês viram que até agora a gente só printou ou a variável sozinha, ou um texto entre aspas. Mas, Cândido, se eu quiser, por exemplo, fazer a frase meu nome é fulano, usando a variável, tenho X anos e tenho tanto de altura. Como é que eu faço isso dentro de uma função print? Eu vou mostrar aqui o jeito mais basicão que normalmente se faz isso, tá? Existem algumas formas aqui de fazer e usando a porcentagem, usando f-string, né, que é f com dois bichinhos, mas eu vou mostrar aqui primeiro o jeito mais clássico e simples assim de apresentar tudo dentro de um print só. Talvez não seja o jeito mais otimizado, mas amanhã ou mais aqui para frente a gente vê esses outros jeitos de printar. Então, vamos lá. Vamos fingir que eu quero printar a frase completa, né? Então, printar você já sabe que é a função print, coloco entre parênteses e aí eu escrevo. Ó,
Tá aqui a explicaçãozinha, ó. Print the values to a string or to sys. Tá. Enfim. Traduzindo aqui, tradução de Cândido Brito, printa o valor. Simplesmente. E aí, como é que eu faço para juntar? Então, eu escrevo o que é de novidade entre aspas. Meu nome. Opa, meu homem, que é isso? Meu nome é. Aí a chave da parada aqui, vírgula. E aí eu coloco o nome da variável. Nome. A variável nome, no âmago do seu C, ela, no meu computador ela é Cândido. No computador do Icarus ela é Icarus. No computador da Andresa ela é Andresa. No computador da Gisele é Gisele. Então a variável, quando eu printar, vai aparecer o nome. E aí, vamos para outra. Vírgula de novo. Entre aspas. Posso colocar uma vírgula aqui. Eu tenho. Aí, vírgula de novo. Coloco minha variável sem aspas. Idade. Vírgula de novo. Aí, X anos. A vírgula de novo. Não, X anos. E minha altura é. Aí coloco a vírgula. A vírgula é como juntasse o texto com a variável, né? Como se fosse isso. E minha altura, pô. Minha altura é altura. E aí, fecho o parêntese aqui e printo. Meu nome é Cândido, eu tenho 20 anos e minha altura é 1,72. Beleza? Deu para entender? Como é que a gente junta tudo? Façam aí essa frasezinha bonitinha de vocês. Se já não tiverem feito, né? A galera adora fazer na mesma hora. Vou fazer na mesma hora. Deu certo aqui. Show Andresa, show Ellison. Mas alguém entendeu? Podemos passar para o próximo tópico, né? Show. Alguém quer falar? O Cálice para sempre. Vamos lá. Antes da gente pular de fase aqui, vamos ver a função, outra função, né? A gente já viu algumas funções aqui, que é a função input. O que é que a função input faz? A função input, ela serve para que eu permita que o usuário me escreva alguma coisa. Até agora, só a gente que está escrevendo. A gente criou a variável nome e a gente mesmo deu nome a ela. Tudo foi a gente que criou. A input, ela deixa que eu peça para a Letícia, escreva seu nome, escreva sua idade, faça isso, faça aquilo. Permite que eu receba valores externos. Então, como é que a gente chama a função input? Ela é da seguinte forma. Algum corajoso ou corajosa poderia abrir o seu microfone e dizer como é que a gente chama uma função? Qual é a regrinha, o passo a passo? Que a gente viu até na print, na type, na str. Ou eu vou ficar esperando eternamente aqui? Alguém tem essa coragem? Vai. Nome da função e os parâmetros entre parênteses. Show, Icarus. Se eu tivesse sobrando R$1 na minha conta, eu ia te dar um prêmio agora, mas infelizmente gastei demais com sanduíche. Valeu. Então a gente vai fazer do jeito que o Ícaro falou. Chama a função, o nome da função input e os parâmetros entre parênteses. Qual é o parâmetro da função input? É o texto que vai aparecer para a pessoa escrever. Então, se eu quero que ela escreva o nome, escreva seu nome completo, por exemplo. Fim de papo. Quando eu rodar isso aqui, olha que legal. Escreva seu nome completo. E ele vai ficar esperando aqui, ó. Rodando, esperando botar meu nome completo. José Cândido. Pronto. Eu coloquei esse dado para dentro do Python aqui. Ele deixou eu escrever. Só que, para onde é que foi esse nome?
ele foi exibido e só, sumiu, acabou, para sempre, deixou de existir. Eu não salvei ele em nenhum canto. Eu simplesmente pedi para você escrever o nome dela, ela escreveu, mostrou e acabou. Não tenho mais, não posso mais mexer. Alguém me dá uma ideia de como eu posso salvar esse nome quando a pessoa escrever? Tem algum jeito de eu fazer isso, não perder para sempre? Salvar em algum lugar, deixa eu ver, numa caixa? Algo do tipo, parecido. Como é que eu faço? Alguém me diz aí no chat. Não precisa ter coragem de Ícaros de falar no microfone, não. Ideias, ideias, ideias. Criar uma caixa nova. Em palavras Python, isso significa o quê, cara? Criando uma variável. Simplesmente. Simplesmente criando uma variável. Então, eu posso chamar a função input dentro de uma variável. Então, a variável nome da pessoa recebe. Isso aqui eu posso fazer, ó. Eu acho que a gente não fez, né? Atribuir uma variável a uma outra coisa que não seja o que a gente já quer. Então, eu posso nome da pessoa ser input. E aí, quando eu rodo, ele vai pedir meu nome, José Cândido. E aí, isso aqui não se perdeu para sempre. Se eu quiser acessar meu nome de novo, ele vai estar salvo na caixa nome da pessoa. Simplesmente. Ó, só que aqui eu pedi para rodar de novo, né? Então, José Cândido. E ele vai printar José Cândido. E aí, aqui, pergunta de $1 milhão. Essa variável, nome da pessoa, ela é de que tipo? String. Show. STR. Então, vocês estão entendendo, vocês estão pegando a ideia. Gostei. Gostei. Beleza? String. Todo mundo concorda que é string? Alguém discorda? Não, Cândido, não é string. Não, é string sim, tá? É string. E aí vem um pequeno... Uma coisa que essa pergunta que eu fiz, ela importa. Porque às vezes a gente usa o input e a gente quer usar aquele dado que o cara fornece de fato. A gente quer usar aquilo. Por exemplo, vamos pensar numa calculadora. Uma calculadora, ela é um input, né? A gente escreve lá 12, escreve lá 12 mais 15. A gente tá passando aquilo ali para a pessoa. Para a pessoa não, para a calculadora, né? Então ela é ela precisa de uns inputs, né, ali. Talvez não seja desenvolvida em Python as nossas calculadoras, mas se fosse, a gente usaria isso. E aí tem um probleminha, um pequeno probleminha, que eu vou mostrar para vocês agora. Se a gente pegar e fingir que eu estou usando uma calculadora aqui, ó, então eu vou fazer número, recebe input, entre aspas, lembra da aspas, digite um número. E aí eu rodar isso aqui, e eu digitar 12, qual que é o tipo da variável número? Me digam aí. Agora. Alguém? Dou uma, dou duas. Deuclésio, meu amigo. Show. Sabia que você respondia. Você é top, Deuclésio. Int. Claro. É um número. É int. Número é int. Simplesmente. Só que aí que mora o perigo. Se eu colocar type número, aqui que ele vai me dizer? String, ó. String, tá errado. Tá errado. Bota meu computador pro conserto. De onde é que o número 12 é uma string? Onde é que já se viu? Ou então eu ensinei vocês errado, né?
7,15 aqui ensinando vocês errado que 12 é string. Mas aí, por que que isso acontece, galera? Porque tudo que vem da função input, tudo que o usuário escreve, tudo que ele coloca lá, ele se transforma em string. Tudo vira string, que eu coloco na função input. Tudo que eu preencho naquele campo, seja número, seja verdadeiro ou falso, seja uma frase, seja uma lista, tudo vira string. Tudo que ele captura, ele transforma no string. E aí existe um problema grande, né? Porque se eu tiver na calculadora e eu quiser somar, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, ó. Digite um número e eu vou colocar aqui número 2 igual a input. Digite outro número. E aí, printar número mais número 2. Teoricamente, né? Se tudo funcionasse certo, eu ia colocar 2 mais 2, ia dar 22, ó. Simplesmente 22. Por que que isso acontece? Porque tudo que entra pelo input é string. E quando eu uso mais aqui, ele concatena. Então ele junta o 2 e o 2, como se fosse dois textos. E aí fica 22 no final. E aí seria a calculadora mais peba da face da Terra, né? Se a gente usasse ela assim. Seria a calculadora mais errada do mundo. Simplesmente a calculadora mais errada do mundo do entretenimento. Então, que a gente... Vocês estão entendendo? Eu falei. Vocês estão entendendo aqui o resumo da ópera? Eu dei esses vários exemplos só para dizer que tudo que entra pelo input é considerado string. Tudo vem como string. Tudo é um texto que o cara escreveu. Se escreveu é texto. Se escreveu é texto. O Python entende assim. Mas às vezes a gente não quer usar como texto. Às vezes a gente quer fazer uma soma dessa. A nossa calculadora precisa funcionar, senão meu filho não vai conseguir, vai aprender errado, né? Meu filho vai... Eu não tenho filho não, tá, pessoal? É só um exemplo. Meu filho vai, sabe... 2 mais 2 é 22, né? Aí o bichinho vai ficar perdidinho, né? Não vai passar de ano e tal. Então, o que a gente faz para solucionar isso aqui? A gente usa, quando a gente quer usar o número, quando a gente quer usar o texto, show. Já recebe todo o texto, quando é texto, beleza. Quando a gente quer usar o número, a gente faz o seguinte, vou copiar tudo isso aqui. A gente faz uma conversão. Do mesmo jeito que a gente fez aquela conversão str, a gente faz uma conversão aqui, ó, int ou float. Vamos colocar o float, né? Porque não necessariamente a pessoa vai digitar um número que não seja quebrado, que seja inteiro. Então, ó, float. O que foi que o Ícaro falou? Nome da função e o que vem dentro é os parâmetros dela, né? O que a função vai usar. Então, o que ele está fazendo aqui? Primeiro, é uma função dentro de uma função. Essa função vai capturar um dado que a pessoa vai escrever. Capturou? Essa outra aqui que está fora vai converter ela para float. Aqui também. Coloco a função e entre parênteses aqui. Opa. Então, agora, ó, quando eu printar, pedi o número 12 mais 15. Agora ele acertou. Porque a gente converteu. Se eu sei que eu vou usar só o número inteiro, eu converto só para int. Int. Viram que no final ali ele ficou 27.0, porque ele tá float mais float, né? Ele gerou um número float. Se fosse int, 12, 5, 17. Beleza? Entenderam? Então, quando a gente for usar o input para fazer cálculo, usar como número, a gente sempre precisa antes converter ou no inteiro ou no float, tá? Porque ele sempre recebe como string. Até aqui tudo bem? Beleza? Tranquilo? Como estamos? Tudo certo. Show. Tranquilo, Deoclésio, meu chapa. Mais alguém? Mais alguém? Alguém? Essa é a hora de... Até aqui, se tiver tido alguma dúvida, essa é a hora de dizer: socorro, estou com uma dúvida. Me deitei aqui, larguei o notebook porque eu não entendi uma parte, eu desisti. Igual o Cândido na aula de máquinas de fluxo, simplesmente. Beleza? Então, resumão até agora. O que a gente aprendeu? Resumão aqui. Até agora a gente sabe. Exibir uma mensagem na tela. Vão me dando check aí, tá? Se vocês souberem também. Exibir uma mensagem na tela.
fazer operações matemáticas, o que é uma variável e como atribuir valores a uma variável, quais são e como descobrir os tipos de variáveis, como converter uma variável em string, como concatenar duas strings, como exibir uma mensagem usando as variáveis e como o usuário pode inserir dados. Como converter para float, como converter para int. Vocês, até agora a gente sabe isso mesmo ou foi loucura minha escrever essas listas aí? E confirmem aí se vocês entenderam tudo. Algum desses pontos aí passou alguma dúvida, partida? E agora a gente vai entrar no outro mundo aqui das bibliotecas, tá? Essa parte basicona sim, né? Entre aspas. Já foi. Beleza? Posso passar? Me dão esse cartão aí para passar? Pode. Show. Minha água acabou. Quando é que é o próximo exercício, meu Deus? Então vamos lá. Agora a gente vai para outra parte muito, muito, muito importante e muito legal do Python, que são as bibliotecas, tá? Eu trouxe só 2 exemplos, mas o Python ele tem muitas e muitas e muitas bibliotecas. O que são as bibliotecas? Então é o seguinte, as pessoas usam Python aí, o Python nasceu, sei lá, em 2001 ou 2002, alguma coisa assim. E aí as pessoas estão há 20 anos usando Python, né? E aí, muita coisa, 20 anos, né? A galera usa. E aí, algumas coisas as pessoas percebem que as pessoas, tipo os crânios lá, a galera lá que programa e tudo mais, que existem coisas que você repete várias vezes, algumas tarefas que são feitas várias vezes. Então, raiz quadrada. Não tem simplesmente um comando que eu tire a raiz quadrada de um número. Mas eu posso criar um script, que é um algoritmo, um programinha, que calcula a raiz quadrada de um número. Eu uso um método numérico e calcula a raiz quadrada de um número. Só que um dia um cara pensou, porra, toda vida que eu vou fazer a raiz quadrada de um número, toda vida eu faço um programa aqui gigante, que faz todos os cálculos, até chegar à raiz quadrada de um número, toda vida. Um programinha de 10 linhas. Toda vida que eu quero a raiz quadrada, eu faço um programinha de 10 linhas. Toda vida que a Carla quer fazer a raiz quadrada, ela faz um programa de 10 linhas. Toda vida que o Icarus quer fazer uma raiz quadrada, ele faz um programa de 10 linhas. E aí a galera simplesmente pegou, eu travei, meu Deus, eu travei? Não? Certo. Normal aqui, Dani. Travei? Não. Tá Certo. normal. Então, simplesmente a galera pegou essas coisas que se repetem, como, por exemplo, a raiz quadrada, e criou uma biblioteca que eu só uso um comando e ele calcula a raiz quadrada com o programa que o cara criou antes, entendeu? Então, as bibliotecas são um conjunto de coisas já feitas só para a gente usar. O cara desenvolveu tudo, a gente só usa, só comando. Raiz quadrada, pi, cosseno, seno. Já pensou, tipo, a gente fazer o cálculo todo no script para descobrir o seno de um número? Então, derivada, acho que sim. Mas não do jeito que você está pretende usar aí, cara. Eu acho que não. Mas então, isso são as bibliotecas. São um conjunto de coisas já feitas por algum ser humano anteriormente que a gente só usa os comandos. Então, como é que a gente usa as bibliotecas aqui? Vamos começar pela MEF, né? Como o próprio nome já diz, é uma biblioteca matemática. Então, a MEF, ela tem algumas funçõezinhas dentro dela, né? Então, como é que a gente usa a biblioteca? Primeiro, a gente precisa importar a biblioteca para a gente, do nosso computador, para a nossa célula aqui. Ela funciona do seguinte, eu import MEF. E aí eu rodo isso aqui, eu importei toda aquele que a galera criou, eu tô com ele agora aqui no meu computador. Existem algumas variações aqui, eu posso criar um apelido, então coloco ASMT, ou o apelido que eu quiser, matemática, porque vocês vão ver como é que a gente chama a função. Ou então fromF, import, asterisco, que aí ele baixa tudo sem precisar ficar usando o match. Mas vamos usar só o import math, para vocês verem como é que funciona. Importamos a biblioteca math, e aí
eu vou usar agora um comando dela. Como é que eu faço isso? Seguinte. Como é que funcionam as coisas aqui? É um pouquinho parecido com as funções, a única diferença é que, primeiro eu tenho que dizer qual é a biblioteca, math, eu boto um ponto e chamo a função dela. Então, olha aí, a lista de funções, ó. Ele já me diz aqui, ó, arco cosseno hiperbólico, arco seno hiperbólico, arco tangente 2 aqui, eu nem sei o que é, arco tangente hiperbólico, isso aqui é arredondamento, cosseno hiperbólico, graus, número de Euler, exponencial, blá, 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 gama, que até dá uma dor, em função matemática. Então vamos começar aqui por uma... dá para a gente usar a potência também aqui no math. Então, ou 2 elevado a 3. E aí eu coloco os dois argumentos aqui, ó. Aqui é a explicação lá que eu falei, ó. Retorna x elevado a y. X to the power of y. E aí passa aqui os dois, o x e o y. Então, o math pool 2, 3 vai retornar 2 elevado a 3. Só que isso aqui a gente já consegue fazer nativamente no Python, né? Então, vamos outra coisa aqui. Uma função legal do math, essa seal aqui. Eu não sei se fala assim, quem souber do inglês aí me corrige, se é seal, se é seal. Mas eu sei que a tradução disso aqui é teto, né? Então, ele arredonda um número para cima. Então, eu chamo math.seal, eu passo aqui o 3,5. Ó, return the ceiling of x as an integral. This is the smallest integer. O menor inteiro maior que ou igual a x. Então, ele arredonda para cima, né? Transforma no inteiro para cima. Então, ó, 4. 3.1, 4. Sempre para o teto, sempre para cima. 3.00001, 4. Simplesmente. E a gente tem o floor, que é o chão, né? Então, ele arredonda para baixo. Então, se a gente passar o math.floor 3,5. E aí, ó, pedir explicação. O maior inteiro menor ou igual a x. Larga este é maior, acho que é. Enfim, arredonda para baixo. Beleza? Entenderam como é que usa, como é que tá travando para ti, Andresa? Tá travando para mais alguém ou o problema é com a Andresa aí? Travou aqui. Não, no início da explicação. Tu ficou sem entender? Sim. Beleza, então vamos lá. Para usar a função não, a biblioteca, é só a explicação do math, né? Que tu não entendeu, a explicação da biblioteca tudo. Isso. Só a parte aí quando tu importou, né? Tipo. Show. Importou o math, e aí a gente usa, quando a gente importou, a gente trouxe tudo do math para que a gente pode usar agora. Então, para usar, eu primeiro digo a biblioteca, e aí coloco um ponto, e aí a função daquela biblioteca que eu quero usar. Então, eu usei o pool, né, que é de potência. Math, biblioteca, ponto, pool, função, e aí eu coloco o parênteses com o que eu quero que tenha. No caso do pool, é a base e o expoente. No seal aí, que é arredondar para cima, é o número que eu quero arredondar. Então, biblioteca, ponto, função, entre aspas, o número que eu quero arredondar. Flow, mesma coisa, biblioteca, ponto, flow, 3.5, que é o número que eu quero arredondar. Beleza? Dá pra gente, por exemplo, se eu tivesse importado aqui, ó, eu não gosto muito não, acho um pouquinho estranho. From math, import, asterisco. Se eu fizer isso aqui, eu não preciso usar o math aqui, basta usar o pool, ó. Ele dá certo. Basta usar isso aqui, ó, se ele funciona. Mas eu prefiro importar, ou então com o apelido, import math as mt. Ao invés de usar math, eu uso mt, ponto. Mas eu prefiro só import math. Simples, beleza? E aqui. Biblioteca, ponto, função, entre parênteses, o que eu preciso. Os parâmetros que eu preciso, né? Beleza, Andresa? Pegou agora? Entendeu, né? Show. Alguma dúvida até aqui do... Eu não vou ficar tanto... Tem outros exemplos, então, aqui. Cosseno.
Aí cosseno tem um detalhe, né? Ó, math.cos de 30. Tem um detalhe aqui, ó. Return the cosine of x measured in radians. Ou seja, está medido em radianos, né? Então, o math.cos de 30 não é o cosseno de 30 graus. É o cosseno de 30 radianos. Acho que isso aqui nem funciona, né? Funciona. 30 radianos é o quê? Nem sei, não faço a menor ideia. Mas o pi, que é o 180. Ó, dá para usar o pi também, o math.pi. Cosseno de 180 menos 1. Beleza? E aí, porra, Cândido, queria usar em graus, ó, bicho. Queria usar em graus. E aí eu posso usar outra função do math, que é math.radians. Eu converto, ó, um ângulo em graus para radianos. Então, eu posso passar o 30 graus, e aí essa função vai converter 30 para radianos, e aí que dentro do math.cos vai estar em radiano. Math.cos vai estar em radiano, porque eu converti. Então, ó, isso aqui ele me dá o cosseno de 30. Cosseno de 90. Cosseno de 90 é zero, né? Se eu não me engano. Só que ele dá esse número aqui quase zero, porque computacionalmente ele está fazendo vários arredondamentos aí. Quem teve a cadeira de cálculo numérico se lembra, né? Que o computador ele vai acumulando erro, né? Então, ele está fazendo uma conversão aqui que tem erros acumulados, e aí depois ele calcula o cosseno a partir da conversão. Por isso que dá um negócio perto de zero, mas não exatamente zero, por causa dos erros computacionais. E galera da Emanuele, grande Emanuele, que eu tive que suprimir, e graças a Deus passei esse semestre, vai lembrar aí da parte dos erros. Beleza? Tranquilo? Em relação aqui, alguém deixou de entender alguma parte? Se vocês quiserem, vocês podem passar o dia, vocês abrem aqui o Colab e colocam math. E aí vão vendo aqui o que cada uma dessas aqui faz, né? Cada função dessa. Galera que tá com a curiosidade aí, vai dando uma olhada. E aí a raiz quadrada é o square, SQRT. E aí 4. Raiz quadrada de 4, 2. Beleza? É o ser humano que criou aí o raiz quadrada no Math, que seja abençoado. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Até agora, em relação à biblioteca Math? A gente pode tentar fazer o exercício para ver se a dúvida surge. Então façam o seguinte, eu calculei aí um programa que peça um número, calcule a raiz quadrada desse número, o valor do seno e do cosseno desse número, considerando como um ângulo em graus. Depois mostre o resultado na tela. Aí aqui vocês já podem mostrar num print só, tá? A raiz quadrada é tal, o valor do seno é tal, o valor do cosseno é tal. Tudo na mesma linha, para a gente treinar aquele negócio lá que a gente fez. Combinado? Podem fazer aí? Eu vou dar 8 minutos para esse aí, tá? Tá bom? Tentem fazer aí, por favor. E aí depois a gente faz aqui juntos. E aí acho que a gente talvez precise... A gente fecha no Math. Depois mostra as outras coisas. Estão fazendo, né? Contando o tempo aqui, tá? Todo mundo calado porque tá fazendo. Se Deus quiser. No CIMI do ano passado, ano retrasado, foi ano passado, eu acho, foi, que eu confundo com semestre. Eu usava vários exemplos aqui no mini curso de Python com o Gabriel, falando do Ceará, de Fortaleza, mas tô podendo não. Tá complicado pra usar esses exemplos aí. Melhor ficar de Melhor boa a aí. gente fazer calculadora mesmo, né? Os caras tão voando aí. Tá podendo falar não. Só dá certo. Um dia o Juan Pablo vai embora. Um dia alguém leva ele. E o blindado volta. Qualquer dúvida, tamo aqui, viu?
fazendo Pedro, Daílson, Naeli, Melissa, Maria Aparecida, Andresa, Luísa, dando certo, Isis, Caroselina. Estou metendo a chamada aqui ao vivo. Gisele, Ellison, Eduardo, Teuclésio, Daphne, Carol, Carlos, Caio, Bruno, Presente. André, Ana Beatriz Brito. Aí, Brito, Ana Beatriz Brito. Belo sobrenome, belo sobrenome. Nossa queridíssima Ana Beatriz aí. Inclusive, aproveitando aí que você falou o nome das pessoas, lembrando, gente, que no final vai ter o formulário de presença de feedback, tá? Vocês não saírem antes de responder. Ei, Jara, eu faço aqui igual o Alisson, é? Sorteio um número para responder o exercício. Qual seja, Elias? Seja Elias é uma resenha. Ó. De vez em quando aparecia e chamava o nome. Grande homem. Alguém tem mais algum comentário? Mas, ó, pra você ser igual seja ali, você tem que chamar a Bia aí, porque toda aula era Ana Beatriz. Os professores têm seus preferidos, pô. Tudo certo, galera? Isso aí já é mais complicado, né? Tem que usar o input, tem que usar a biblioteca, tem que usar as funções da biblioteca, tem que converter o ângulo para grau, para radiano, na verdade, que nem eu fiz ali, e depois pintar tudo junto. O negócio aí já tá estreitando, né? Deu bom? Show de bola, cara. Mostrou tudo certinho. Vê se o cálculo deu certo também. Converteu no input. Show. Mais alguém? Quatro minutos já foi, hein? Oi, 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 oi. Acho que tá todo mundo ainda tentando aí nos últimos 3 minutos que restam. E Andrés, tá dando certo? Tá tentando? Tentando, show. Deu certo do Icarus. Show, Icarus. Agora me veio um flash. A Andresa falou tentando, me veio um flash da aula do Belo. Sala bem friinha. Parece que foi há 10 anos atrás. E aí, você está tentando? Tá dando certo? A aula do Belo me dá gatilho, hein? Aula, quando ele tava dando aula de programação pra gente, que no horário sempre passava por causa da pamonha. Muito engraçado. Grande homem ali. Eu quero muito bem a ele, pô. Bem longe de mim, pô. Não cometeram o mesmo erro, Cândido? Né? Dois minutinhos, hein? Quem é que mais tá tentando aí? Deoclésio? Deoclésio não me abandonou, não, né, Deoclésio?
Ixi, me abandonou, pô. Tentei, mas desisti. Por quê, cara? Deu errado? Alguma coisa, olha aí. É disso que eu preciso, pô, de coisas pra ajeitar aí. Que foi que houve? Parei no input. No input do exercício ou no do minicurso? Do exercício. Por quê? O que que deu errado aí no input? Tem que atribuir o número a uma variável. Sim. Tu coloca o nome da tua variável igual. Aí tu coloca o input, lembrando de converter, né? E aí segue o jogo. Até porque tu precisa usar essa variável, né? Depois para calcular a raiz. O que que tu vai colocar entre parênteses? Aquela variável, tal, entendeu? Quando passar, então, falta 30 segundos, a gente resolve junto aqui. Alguém mais conseguiu? Vamos lá, ó. Alguém quer tentar mais aí antes de eu fazer? Eu posso fazer? Vocês que mandam aí, me deem a ordem. Igual o cara falou na. Como foi que o cara falou na feira? Pra um negócio na feira hoje que ela falou assim. Quanto é isso aqui? O pai falou, quanto é isso aqui? R$ 10. Aí nós botamos de volta no lugar. Ele, não, vem cá que a gente faz negócio. Você que manda, eu só aceito, alguma coisa assim. Aí compramos por R$ 2. O negócio que era 10 ficou por 2. Rapaz, esse desconto aí foi bom, viu? 80% de desconto. E de quantia pra mim também? Era simplesmente um negócio aqui que nós nem sabemos o que é, só porque o pai ficou curioso e. Deu certo. Show, show, Jara. Então vamos fazer. A Jara me deu aí o ok. Então vamos lá. Primeira coisa, faça o programa que peça um número. Como é que eu peço um número? Eu vou criar uma variável aqui. Número. Número. Já estou sem criatividade aqui. Número pedido igual a. Lembrando de converter, né? Float. Input. Digite um número. Beleza. Então, já pedi um número e estou salvando ele na variável número pedido. E aí ele pede, calcule a raiz quadrada desse número. Então, posso criar outra variável aqui. Eu posso colocar tudo isso no print, mas eu vou criar outra variável aqui. Depois a gente faz com tudo no print. Raiz que vai receber math.sqrt número pedido. Entenderam? Tudo certo aqui? Peguei o número, converti para float e outra variável chamada raiz e salvei ela como uma raiz quadrada de número pedido, usando a biblioteca math. O valor do seno, então seno vai ser math.sin, que é em inglês, né? E aí converto para radiano, math.radians, número pedido. Cosseno, com dois S, acho que é. Math.cos, math.radians. Lembrando para que serve o math.radians. Se eu botar só o número pedido, era como se eu estivesse colocando em radianos, né? Então, eu coloquei o número 10, então eu calcularia 10 radianos. Aqui, primeiro eu converto, então eu converto 10 para radianos. Então, 10. Quanto em radianos é o número 10? Aí ele converte e aí eu uso a biblioteca do jeito que ela é feita, né? Para calcular em radianos. E aí depois eu só print, né? Print. Vamos lá. A raiz que eu coloco aqui, vírgula, número pedido. Perdão. Perdão, pessoal. Número pedido é foda. A raiz do número tal
É. É. Raiz. A variável raiz. Aí. Seno. É. Seno. E o cosseno é seno. E aí, printei. Digite o número. 10. A raiz de 10 é 3,1622, né? O seno é 0,17, não, e o cosseno é 0,98480777. Beleza? Fácil? Ou não? Alguém que teve problemas aí na hora de Deoclésio? O chapa? Ei, deu para entender como é que foi aqui? Eu vou fazer aqui, ó. Antes, vão falando aí se deu certo, eu vou fazer agora, botando tudo aqui dentro do print. Então, eu só peço, eu vou copiar aqui, ó, número pedido, peço o número, ok? Peço o número no input, e aí não é a maneira mais legal, mas pode ser feito também. Eu jogo tudo aqui dentro do print. Então, a raiz de número pedido é f.sqrt número pedido. O seno é f.sim f.radians número pedido. E o cosseno é f.cos f.radians. É gigante, né? Número pedido. E aí, se eu rodar, o número 10. Aí, Zé. Aí, igual, né? Só que é muito feio, né? Esse negócio aqui tudo junto. É por isso que a gente cria as variáveis aqui. Como coloca as informações uma abaixo da outra? Tipo, dentro de um print só, Jara. Isso. Sinceramente, um dia eu já soube. Eu não lembro mais como é. É alguma coisa, é uma barra invertida, porcentagem é K. Não lembro mais como é que é, ó. Deixa eu ver se eu me lembro, meu Deus. Barra B. É alguma? Eu não lembro mais, Jara. Deixa eu meter no Google aqui. Já trazendo a realidade aqui, ó. Muitas coisas a gente não lembra e simplesmente mete no Google. Como pular uma linha no print Python. Vamos quebrar a linha. A gente coloca o barrazinha N, ó. Vamos ver aqui. Barra N. Vamos ver. 10. Ó, é o barrazinha N. Liga. Ver se dá para colocar aqui. Barrazinha N. 10. Tá certo. Show? Show. Barrazinha N. Beleza? Stack Overflow aí, ó. Como quebrar. Vou até mostrar para vocês, ó. Esse sitezinho salva vidas às vezes. Como quebrar a linha? Ó, tem como quebrar a linha, logo a voz a variável, aí o cara vai, o mestrão, ó, basta colocar o caractere de quebra de linha, onde deseja quebra, esse caractere é digitado escapando da letra N com a barra invertida. Show? Depois aqui tem a biblioteca random, if else, mas a gente vai deixar isso aqui para amanhã, tá? Vou fechar aqui. Antes de fechar, alguém tem mais alguma dúvida desse programa específico? Algum ponto que ficou faltando? Pode perguntar, galera. Tem até 8 horas aqui e depois eu vou... Vamos ali puxar uns ferros. Pergunta. Nenhuma? Quando eu passar a palavra para a Carla, eu não falto mais, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Aí, não liga o microfone, não. Não liga o microfone, não. Já quero que tirar daqui. Aí, ó.
queria agradecer quem está presente aqui hoje. Me digam aí se deu certo, se entenderam tudo, se gostaram do jeito que foi, da velocidade. Foi bem devagarzinho, mastigando aqui, que eu gosto de que me ensinem assim e deem vários exemplos. E aí, não acabou, tá? Amanhã a gente continua, a gente vai ver algumas coisinhas mais legais, vamos começar a criar uns programinhas mais legais. Então, estrutura condicional, if else, laço de repetição, vamos ver o que é lista, até onde der aqui, até onde der tempo amanhã. Aí a Gisele, obrigado, meu amor, você é 10. E é isso. Amanhã a gente está de volta. Por favor, voltem aqui. Vou lembrar do nome de vocês, Carol, Deoclésio, Ícaros. Vou ficar esperando vocês aqui, só começa quando todo mundo tiver. Então, muito obrigado. Vou deixar para agradecer o Pet no final de amanhã, né? Mas já agradecendo por hoje, valeu pelo apoio aí da Carla.